Estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Canal Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça. E nós estamos de volta com a continuação do vídeo sobre os Greys, da nossa série As 7 Cabeças e os 10 Chifres da Besta do Apocalipse. Nós já estamos falando da 4ª cabeça da besta do Apocalipse, os Greys, raptores noturnos. Esse é o nosso 5º vídeo sobre os Greys e último vídeo. Nesse 5º e último vídeo sobre os Greys, você vai saber sobre a origem, você vai entender a origem dos Greys. Você vai saber da onde eles vieram, como surgiram, o que comem, da onde vieram, o que comem, o que pensam. Hoje, no Globo Repórter... Não é isso, gente. Desculpa a brincadeira aí. E também pelos cachorros latindo, como sempre, quando eu tô gravando. Infelizmente, né? Aquela velha história que vocês já sabem, né? Então, vocês vão ficar sabendo hoje a origem. Será que os Greys são realmente nós de um mundo paralelo? No passado ou nós do futuro? Será que pessoas como a escritora do livro A Realidade de Mador, A Realidade dos Sete, e outros adeptos da nova era foram bem informados sobre a verdadeira origem dos Greys? Será? Será que somente a eles têm sido reveladas coisas do presente, do passado e do futuro? Ou será que o Yahweh, nosso Criador, também revelava coisas aos seus profetas? Será que somente os seres nos outros mundos, sejam anjos, demônios, aliens, o que quer que sejam, será que só eles mostram as coisas para os seus adeptos? Para os seus servos? Ou será que Yahweh também nesses dias, embora desde a época dos profetas e dos discípulos, não há tanta manifestação do Criador na Terra com relação às coisas sobrenaturais por causa da incredulidade, do pecado e de tantas outras coisas, né? O caos acometendo o mundo e as pessoas cada vez mais distantes dele, não querendo saber dele, não perguntando por ele, né? Como diz a Escritura, não perguntam por mim nem querem saber das coisas do seu Criador, né? Criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim, né? Diz a Escritura. Mas será que somente os adeptos da nova era que fazem projeção astral, mentalização, que recebem canalização, que fazem todo um trabalho energético no corpo, de purificação, de coisa, de virar vegano, não comer carne, serem mais facilmente acessados por essas... Será que somente um lado da história tem sido mostrado aí, o que eles têm mostrado para os profetas da nova era, né? Ou será que Yahweh também tem mostrado coisas a pessoas que não estão, assim, na boca do enfoque, como eu posso te dizer, eles não estão aí nos grandes meios de comunicação, nos grandes canais do YouTube mais acessados sobre o assunto. Muitas das vezes, pessoas desconhecidas, até mesmo com canais com pouquíssimas visualizações. Será que Yahweh tem deixado realmente tudo somente nas mãos desses seres que são rebeldes a ele, que são opostos a ele? Não, querido. Yahweh também tem mostrado coisas para aqueles seus servos que têm se despertado para isso. E embora os adeptos da nova era e os profetas de seres de fora da terra digam, ensinem e estão arrebanhando multidões dentro dos seus canais, né? Também escrevendo seus livros, palestras, congressos e tantas outras coisas aí para poder fazer propaganda para esses aliens,
né? Sejam eles avatar de anjo caído, de Nephilim, de filho de anjo caído, de híbrido, de demônio, seja lá o que for. Se eles estão aí para serem aí unidades para que esses seres venham fazer a sua propaganda para o povo aqui desse mundo, Iarro também tem mostrado a verdade acerca deles para alguns. Alguns poucos é verdade, que não tem tanto alcance das pessoas como esses outros estão tendo, mas que, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, aqueles que precisam saber, saberão. Aqueles a quem a informação terá que chegar, chegará. E se você puder fazer o papel de espalhar para todos aqueles que não entendem, não sabem sobre esses assuntos, que estão acreditando que seres com aparência de luz, mas são trevas, estão prometendo mundos e fundos para as pessoas, então você pode ser um que pode fazer esse trabalho de formiguinha chegar a outras pessoas. Então, seja uma parte desse trabalho de formiguinha e espalhe essas informações para quem você achar que precisa ouvir. Porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo nesse mundo, que é grave e já vem acontecendo há muito tempo e vai ter um desfecho catastrófico nesses últimos dias. Fica comigo que já, 2 minutinhos na nossa vinheta e nós vamos dar início a mais um vídeo neste canal a respeito dos Greys, Raptores Noturnos, a origem. Quando aprisco eu deixei, sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar, e a rocha veio me ajudar. A origem. Os Greys foram criados pelo sexto Elohim, ou sexta hierarquia de arcanjos. 5 Elohims, ou hierarquia dos arcanjos, são puros. O sexto, o sétimo e o oitavo Elohim são os que caíram. O sexto, o sétimo e o oitavo Elohim, ou hierarquia de arcanjos, são os que caíram. Repetindo, 5 hierarquias são puras, e o sexto, o sétimo e a oitava hierarquia de Elohims são os que caíram e criaram mundos inferiores dentro do abismo. O sexto Elohim criou os Greys, mas primeiramente eles deram origem aos seres chamados de arcontes. Repetindo, o sexto Elohim, ou hierarquia dos arcanjos, criou os Greys. Primeiramente, eles deram origem aos seres chamados arcontes, seres com livre-arbítrio que se revoltaram contra o Criador. Destes arcontes surgiram os Greys. E aqui eu gostaria de fazer um adendo, abrir um parêntese aqui no assunto, para dar aqui uma palhinha sobre aquilo que eu pesquisei. Desculpem aí a buzinada do carro, porque,
aquela velha história de sempre, irmãos, aquela velha história de sempre, né? Enfim. Mas vamos continuar, não vou parar de gravar por causa desses barulhos externos. Então eu gostaria de fazer aqui abrir um parêntese a respeito disso, porque eu tenho visto aí, e de maneira nenhuma eu quero aqui desmerecer o trabalho de ninguém, né? Eu apenas quero dar, já que tá tendo assim tanto debate aí em certos grupos de pessoas a respeito dos evangelhos gnósticos, né? Que sobre a questão da criação aí do Demiurgo e Aldabaoth, principalmente sobre a questão da Pit Sofia e do Demiurgo, os evangelhos gnósticos que retratam aí essa história, né? E, claro, propositalmente foi feito aí uma manipulação nesses manuscritos para que as pessoas elas ficassem na ignorância a respeito desse assunto. Eu fui uma que realmente desconhecia, né, mais detalhadamente a respeito desses assuntos. E eu queria deixar aqui um pouco daquilo que eu descobri, daquilo que eu tenho pesquisado e a respeito também de pessoas que têm conhecimento sobre o assunto. E dar aqui abrir um parêntese nesse vídeo, já que a gente está começando a falar sobre a origem dos Greys, e o autor aqui, ele enfatiza que eles foram criados pelo sexto Elohim, a sexta hierarquia dos arcanjos, e ele coloca aqui que hoje 5 hierarquias de arcanjos são puros, né? E a queda foi do sexto, do sétimo e da oitava hierarquia, né? E dentro dessas hierarquias, o autor ele também expõe que metade, né, uma terça parte dessas hierarquias teve hierarquia dentre esses do sexto, sétimo e oitavo que caíram inteiras, né? E outras caiu uma terça parte delas apenas, e outras dessa mesma hierarquia continuaram fiéis ao Criador. Então, falando a respeito da criação dos Greys, e o autor colocando aqui pra gente que o sexto, sétimo e o oitavo Elohim, ou hierarquia de arcanjos, foram os que caíram, e que este sexto Elohim criou os Greys, mas antes de criar os Greys, primeiramente eles criaram os seres chamados de arcontes. E logicamente eu não poderia deixar de falar sobre a origem do mundo, sobre o apócrifo gnóstico A Origem do Mundo e o Demiurgo e Aldabaoth, e a respeito de Pit Sofia, porque eu tenho visto que está havendo sim sérias confusões a respeito desse assunto, e sem querer desmerecer nem uma pessoa nem outra, né? Cada um eles vão fazendo as suas pesquisas, outros nem pesquisam tanto para chegar a certas conclusões, né? Nem procuram aí viabilizar informações e entender, né, contextos por detrás daquelas histórias. Então, eu quis aqui dar o meu parecer, né, falar aquilo que eu entendo, o que eu pesquisei e o que eu descobri a respeito desses evangelhos, a respeito desses manuscritos que tem sido uma controvérsia. Então eu gostaria de expor aqui aquilo que eu descobri a esse respeito, né? Expor aqui para vocês, né? Aquilo que eu descobri, aquilo que eu pesquisei, e sem desmerecer ninguém que está falando sobre esses assuntos, mas eu acredito que é uma coisa muito perigosa quando a gente não entende o que está acontecendo. Algumas pessoas, elas dizem que
esse evangelho gnóstico da origem do mundo, ela faz parte das escrituras que foram deixadas para os hebreus, né? Para os hebreus ou para os apóstolos. Outros, né, acreditam que não, né? Que isso foi uma adulteração aí. E existe muito questionamento a respeito dessa origem do mundo, né? Então, o que eu descobri? Vamos entrar logo nesse parêntese para que a gente possa continuar aqui a respeito dos Greys, né? Esse evangelho gnóstico da origem do mundo e o Demiurgo e Adrabaó não se trata da origem do mundo do Criador, né? Se trata da origem dos mundos construídos no caos, né? Porque lá no início, né? Lá no início se diz que quando toda a estrutura dos imortais já estava pronta e concluída, ou seja, já havia toda a hierarquia dos anjos sido feitas e concluídas quando se deu essa origem, né? Então esse evangelho ele está retratando aqui a origem dos mundos do caos. Ele está se tratando de mundos criados por Elohims caídos, ou por arcanjos caídos, ou por hierarquias caídas, que quando adentraram a matéria, elas criaram os seus mundos, imitando a luz já pré-existente. Então, ali nós já tivemos ali uma prévia que a luz e os imortais, né, que são os anjos, já estava toda aquela estrutura construída, não foi a origem do caos. Hassatan, Terron, caos, existiu na sombra, mas a partir do pecado dos arcanjos, que Hassatan, Terron, que é a escuridão infinita, que é as trevas, né, que se originou dos lugares aonde Yahweh não expandiu a sua luz, desses lugares era um vazio completo. E quando ele conseguiu corromper os anjos, os arcanjos, essas hierarquias que deram ouvido a Lúcifer, essas hierarquias caíram e dentro do mundo da matéria, que se transformou os mundos inferiores, porque aonde eles viviam as dimensões superiores não era o mundo da matéria, eram os mundos espirituais com outra densidade, com outro tipo de glória, né? Então, o gnóstico, o evangelho gnóstico da origem do mundo é o mundo, a origem dos mundos inferiores, né? Que começa aqui da matéria para baixo, da onde o mundo começa a se densificar para baixo. E isso se deu a partir da queda dos anjos. O Demiurgo e Aldabaoth não é Terron. Terron já existia e levou essas hierarquias à queda. E quem é a Pistis de qual emanou uma imagem chamada sabedoria, que é a Sofia, né? A Pistis Sofia, ela nada mais é do que a consorte feminina de Lúcifer. A consorte feminina de Lúcifer, chamada Ashtaroth. Então, amados, a Pistis Sofia, ela não é, segundo os meus estudos, segundo aquilo que eu venho buscado, porque já faz tempo que eu busco respostas a respeito desse apócrifo. Então, a Pistis Sofia é um nome grego que eles deram para Ashtaroth, porque a história da origem do mundo, Demiurgo e Aldabaoth, ela está se tratando da mesma história da origem dos deuses gregos, dos deuses romanos, dos deuses do Egito, né? Todas as culturas pagãs, né? Se você for ler lá a mitologia dos deuses gregos, é a mesma história da mitologia retratada no livro A Origem do Mundo, Demiurgo e Aldabaoth. Por quê? A gente pensava
que o Demiurgo e Eldabaoth era Terron. Uns afirmam, né, que o Demiurgo e Eldabaoth é Terron, e outros afirmam que a Pit Sofia é pior do que Terron porque ela veio antes e ela que criou. Não é nenhuma coisa nem outra. Terron já existia, era a escuridão infinita, no lugar a Melquiresha, né, que é conhecido como Melquiresha dentro dos círculos da magia negra, é a Melquiresha, ou seja, a escuridão. E o Deus é a escuridão, né, o significado. E este ser existiu nas trevas, no vazio da onde a luz não alcançou, e foi este ser que corrompeu os anjos do Criador. Sendo que o abismo era um lugar vazio, e até hoje é conhecido como um grande vazio. Então, quando a história do Demiurgo e Eldabaoth começa, ela está se tratando da criação dos mundos inferiores, dos mundos que foram construídos dentro do caos a partir da queda dessas hierarquias que eu citei para você aqui. 6º, 7º e 8º hierarquias que caíram. E a 6ª hierarquia foi o que criou os arcontes, porque a história do Demiurgo e Eldabaoth nada mais é do que a criação dos arcontes. E os arcontes são os 7 deuses planetários, né, os 7 regentes planetários cultuados tanto na loja branca como na loja negra, né, que deram-se o nome dos planetas do sistema solar: Saturno, Netuno, Urano, a Mãe Terra, Plutão, né, e por aí vai, né, vocês conhecem aí. E o Demiurgo e Eldabaoth, o gnosticismo, quando se converteu ao cristianismo, os gnósticos, né, na verdade, as pessoas que faziam parte da religião grega e romana não queriam abandonar os seus cultos pagãos. Eles se converteram, entre aspas, mas não quiseram abandonar os seus cultos pagãos. Então, o que eles fizeram? Eles deram um jeito de criar uma história, acrescentando a mitologia dos deuses que eles servem, que eles serviam, antes da sua suposta conversão ao cristianismo, colocando nomes cristãos, né? Significados cristãos. Por quê? Porque a sabedoria é uma deusa feminina. A Pit Sofia, que se originou de Astaroth, tem um outro evangelho gnóstico, se eu não me engano é o de Tiago, que chama de Ashmot, Sofia a Pequena, né? E esse nome, ele significa que é o mesmo nome de Astaroth, que é Ashmot, né? Que no Evangelho de Tiago está falando de Sofia Pequena, que é a contraparte feminina de Lúcifer. Porque se vocês não sabem, o Lúcifer, a maioria dos anjos, eles eram andrógenos, né? Eles tinham, ou hermafroditas, melhor dizendo assim, né? Eles tinham capacidade de se tornar. No mundo espiritual, na verdade, eles não têm sexo. Lá nas dimensões espirituais, eles não têm sexo. Mas no mundo da matéria, eles se manifestavam com 2 sexos, né? Porque eles tinham que criar corpos para poderem fazer as suas criações. No mundo da matéria, eles se dividiam em 2 sexos. Então, os demônios, né, depois que eles caíram, se transformaram em demônios, né? E aqui no mundo da matéria, eles tinham capacidade de se apresentar tanto como um ser masculino como feminino. E Astaroth é o lado feminino de Lúcifer, né, a sua irmã esposa, né, a essência feminina dele. Tanto que você pode ver que no Rio de Janeiro existe a estátua de Lúcifer ali como Cristo Redentor. Nos Estados Unidos existe a estátua da Liberdade, que nada mais é do que Astaroth, né? Que já foi conhecido por vários nomes, né? Aí a deusa de muitos nomes, né? Certa ocasião eu achei que essa deusa ela era Terron, né? Mas na verdade a
A deusa dos mil nomes, que é adorada na bruxaria e na magia, nada mais é do que o lado feminino de Lúcifer, que é Astarote, né? A rainha dos céus, que já recebeu vários nomes, né? Ela foi Ista, ela foi Inanna, ela foi Astarte, né? Que vem do nome Astarote. Ela foi Ostera, Astarte, todas as deusas mães, né? Todos os arquétipos de deusas mães, que não foi só Astarote, né? Nós temos aí a magia e a bruxaria, adora a deusa tríplice, né? Que é a donzela, a mãe e a anciã, que são respectivamente Astarote, Lilith e Naamá, irmã de Tubal-Caim, né? A gente vai fazer um vídeo sobre essa deusa tríplice aí para explicar melhor para você. Mas as deusas mães, então a magia ela tem as deusas mães, né? Só uma. E a Astarote, a irmã esposa de Lúcifer, ela quis criar aqui na matéria uma obra, um mundo igual à luz pré-existente que ela conheceu. E criando aqui na matéria, sem a ajuda do seu consorte Lúcifer, ela querendo criar sozinha uma criação pré-existente, a vontade dela se manifestou, né? E aí, o que aconteceu? Dentro das águas do caos, ela criou o Demiurgo Yaldabaoth, que é a serpente com cara de leão, conhecido na magia como Abraxas, Saclas e até como Samael, mas Samael já foi uma interpolação, né, que foi colocado, porque Samael é o anjo da morte, né? Ele é um general de Lúcifer, porque Lúcifer, o nome verdadeiro, o antigo de Lúcifer é Gadriel. Samael é como se fosse um general, né? Ele caído hoje é conhecido na magia como o anjo da morte. E o nome verdadeiro de Lúcifer é Gadriel, o nome antigo, né? Porque ele também se tornou o deus de vários nomes, né? E a Pit-Sofia, que é Ashtaroth, ela deu origem ao Demiurgo Yaldabaoth, que é a serpente com cara de leão, conhecida como Abraxas, Saclas, né? O nome Samael foi um nome que alguns tradutores colocaram ali, mas não é relacionado a ele, né? E Abraxas, Saclas, ou um nome pouco conhecido desse ser demoníaco que foi criado, é Sagation, o leão com cara, a serpente com cara de leão. Serpente porque metade foi criado no abismo, e Terron, Rassatan, tem o arquétipo de serpente, dragão e toda essa questão aí. E o leão, que é um símbolo solar, ou seja, um ser metade luz, metade trevas, porque Astarote era a parte caída de Lúcifer, a parte feminina caída de Lúcifer, que veio da luz, mas caiu, né? Caiu nos mundos da matéria. E por isso, né, ele tem uma parte solar e uma parte do abismo, que é a serpente, né? Esse nome é pouco conhecido, é dentro mesmo dos altos círculos de magia que você conhece esse ser que foi chamado de Demiurgo Yaldabaoth, ele é chamado de Sagation, que simboliza a realeza, entendeu? Então, só para dar essa palhinha, né? Aí daquilo que eu descobri a respeito desse evangelho gnóstico. Então, é a mesma coisa que você está lendo a história do mundo dos deuses gregos, romanos, egípcios e outros panteões aí, né? Astarote, irmã e esposa de Lúcifer, ela deu origem, a Pit-Sofia está se referindo a ela, né? E
ela deu origem ao demiurgo e ao Dabaoth chamado Sagation, Abraxax, Saklas, que na demonologia ele é conhecido assim. E esse demônio, ou esse arconte, né, ele deu origem a outros 7, e todos eles andrógenos. Tem o seu lado feminino e o seu lado masculino, como você pode ler lá no Demiurgo e Eldabaoth, que eles tinham seus nomes masculinos e seus nomes femininos. Todos os seres que Sagation, o leão, ele criou, sendo o Demiurgo e Eldabaoth, e todos os seres que nasceram dele foram 7, referente aos 7 poderes planetários, aos 7 regentes planetários, que tem o nome dos 7 planetas hoje, né, na nossa atualidade, né, que você pode entender aí como Zeus, Poseidon, Vênus, Hades e todos esses 7 regentes planetários que deram-se o nome de planetas hoje do Sistema Solar. Esses 7 demônios criaram umas 12 hierarquias e assim por diante. Na versão que eu tenho aqui desse apócrifo, ele está até mostrando lá no final que cada uma dessas hierarquias que foram criadas, né? Astaroth criando Sagation, o leão com cara, a serpente com cara de leão. O Demiurgo e o Eldabaoth criando os 7 planetários, os 7 regentes planetários, e os 7 regentes planetários criando aí mais 12 hierarquias para se opor contra as hierarquias que trabalham para o Criador, né? E descendo aí a escada das hierarquias, a versão que eu tenho aqui vai mostrar a correlação desses arcontes com os deuses egípcios, gregos, romanos. Muitos deles são citados no final desse apócrifo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, né, mais detalhado, porque eu já estou levando quase 20 minutos, era para ser só um parêntese, mas eu estou levando já 20 minutos falando só da criação do sexto Elohim, que foi a queda de Lúcifer com a sua contraparte Astaroth, que é o seu lado feminino, e a criação deles, dos regentes arcontes, né? E esses arcontes são os mesmos equivalentes aos deuses gregos, romanos, do panteão de todas as religiões aí, né? Astaroth criando, como Pit Sofia, nesse apócrifo, criando aí o Demiurgo e o Eldabaoth, que agora vocês já sabem que ele não é Terron, ele é um ser que foi criado pelos anjos caídos. Terron já existia antes, porque essa criação do mundo foi a criação dos mundos inferiores, né? E esse Demiurgo e Eldabaoth, conhecido como Abraxax, Saklas ou Sagation, ele criou aí os 7 regentes planetários, como eu disse, que Zeus, Netuno, Poseidon, Hades, Vênus e por aí vai, né? E esses 7 regentes criaram umas 12 hierarquias e assim por diante vai se proliferando aí a semente da serpente, né? Dentre os principais aí, né? E conhecendo isso, né, os gnósticos que diziam ter se convertido ao Criador, a Yahushua, eles criaram aí na origem do mundo, colocando aí uma mistura, fazendo uma mistura dos deuses que eles não queriam largar dentro desse manuscrito e colocando esse manuscrito como se fosse um manuscrito cristão escondido, mas não é. Isso é a história dos deuses pagãos, a criação do mundo dos deuses pagãos, né? Não tem nada a ver com o início lá de Arro e Terron. O início de Arro e Terron houve, mas isso foi muito antes da citação sobre a origem do mundo, o Demiurgo e o Eldabaoth, né? Então, pouco Pit Sofia é pior do que Terron, tão pouco
Terron foi criado por ela. Nos meus estudos aqui, né, não querendo desmerecer a ninguém, né, mais uma vez eu falo aqui, minha intenção aqui não é desmerecer ninguém, né, cada um acredita no que quiser, até porque, né, esse apócrifo é mais por uma questão de um conhecimento a mais, não vai influenciar na tua salvação, a não ser que você acabe pegando Astarote e colocando numa posição de algo que ainda permanece na luz. Ela não permanece na luz porque na criação do Demiurgo Eldabaoth ela já havia caído com Lúcifer. E ela queria copiar uma criação pré-existente, que era a luz do Criador, né? Sendo que os anjos caídos, eles ainda hoje conseguem se passar por anjo de luz. Por isso que você percebe lá que ela voltou para sua luz. Eles ainda conseguem, né? Eles têm na sua mistura as trevas, porque eles caíram seduzidos pelas trevas que é Terron, pela escuridão. Criaram seres de luz e trevas, né? Nessa dualidade que eles tanto queriam, deixar as polaridades. Porque a grande questão dos anjos que se rebelaram contra o Criador foi essa questão de polaridades, e até hoje você vê as pregações dos esotéricos e dos adeptos da nova era defendendo a questão de polaridade, né? Tipo, de você ter que escolher um lado. Eles condenam isso, de você ter que escolher ou a luz ou as trevas. Por que não optar por um caminho do meio? Por que não ficar em cima do muro? Você pode juntar as duas coisas, elas podem coexistir juntas. Mas Yarro sempre ensinou que a luz não tem associação com as trevas. Mas ele permitiu que eles fizessem isso nos mundos inferiores, mas sempre resultou em guerras deles com a Loja Negra, eles tentando combater a Loja Negra ou tentando unificar-se com a Loja Negra. Mas os demônios da Loja Negra, os seres da Loja Negra são seres primitivos, são seres que só conhecem a guerra, o caos, as trevas, a escuridão. Eles podem conseguir durante um tempo essa união, mas ela não vinga, nunca vingou. Não vingou na época da Lemúria, de Atlântida, nem nas primeiras eras da Terra. Eles vão tentar uma última vez agora, nessa última fase que nós estamos passando, estabelecer a paz. A Loja Branca, a bandeira da Loja Branca, né, é justamente a bandeira branca, é a paz, é unir os povos, unir anjos e demônios, né, unir a luz com as trevas, né, a gente não pode, eles não podem ser nossos inimigos, a gente não tem que destruí-los, a gente tem que unir eles com a gente. Então, em todo esse discurso, Yarro nunca foi a favor, porque ele sabe que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce, água salgada e água amarga, né? E a vontade dos seres da Loja Branca que vieram da queda das hierarquias de Lúcifer e do sexto, do sétimo e do oitavo, as hierarquias que caíram, sempre foi essa unificação com os inimigos. Mas, como eu já disse anteriormente, os seres do caos só conhecem o caos. Essa união ela dura um tempo, mas depois ela gera uma guerra e uma destruição ainda pior. E é o que vai acontecer novamente. Aconteceu no passado e vai acontecer novamente, né? Quando eles tentarem fazer a primeira besta, que é o Maitreya, tentar fazer aliança com o anticristo, que vai ser o opositor a ele, mas vai se declarar o Messias dos povos do Oriente. E eles vão tentar fazer esse acordo, mas ele só vai durar 3 anos e meio. Porque depois, ele sendo filho do caos, sendo filho de Terron, diretamente gerado pelo abismo, não tendo nenhuma luz nele, ele vai se revelar e vai quebrar esse acordo e vai se declarar Deus sozinho. E vai criar uma guerra com a Loja Branca que vai destruir metade da humanidade. E isso aconteceu antes e vai acontecer de novo. Então, para a gente encerrar aqui essa parte e ver se eu consigo dar continuidade aqui à origem dos Greys, mas eu precisava falar isso. Mais uma vez, eu peço que as pessoas que escutaram a informação de um lado e escutaram a informação de outro lado, não me entendam mal, eu aqui estou expondo
Estou expondo o meu conhecimento sobre o assunto, que eu fui buscar sobre esse assunto, e cada um tem o direito de acreditar no que quiser, como eu disse, isso não vai interferir na salvação de ninguém, a não ser que você comece a acreditar em Pitty Sophia como uma coisa positiva, né, como se fosse uma deusa, e eu também não estou dizendo que nenhuma das pessoas que estão falando a respeito disso está dizendo que ela é uma deusa. Eu estou dizendo que a Pitty Sophia, segundo o livro e a história desse livro, ela se trata aí de Astarote, a irmã esposa de Lúcifer. Lilith foi criada para ser a parte dela das trevas, né? É uma Astarote das trevas, a Lilith, né? E foi criada, né? Como eu disse, eles caíram na matéria, caíram na escuridão e começaram a criar seres duais, de luz e trevas, né? E aí, assim como o Sagation, o leão, ele é uma parte serpente, uma parte leão. A serpente simboliza o lado das trevas e o leão o lado solar, o lado da luz. E todos os seres que foram feitos a partir daí, os 7, os 12 que vieram depois, foram seres duais e andrógenos. E é isso. Naamá, né, é filha de Caim com Lilith, né, irmã de Tubal-Caim, que foi o sucessor de Caim quando ele morreu, né? E a Naamá é o arquétipo aí da Branca de Neve, é a donzela, o lado da luz de Astarote, também conhecido como Ishtar, né? Eu disse que Ishtar era um dos nomes de Astarote, que é Naamá, que é como se fosse uma Astarote donzela, uma Lilith jovem, e só que tanto Astarote, Lilith e Naamá simbolizam deusas mães lunares, sendo que a Lilith é a lua negra, a Naamá é a lua nova. O arquétipo da lua nova ou lua branca, por isso Branca de Neve, por isso a Frozen, né, Let It Go, né, e por isso a deusa, né, das neves, né, do frio, da neve branca, e a Astarote, a deusa mãe, a primordial, a imperatriz do tarô, aquela que põe ordem na casa, né. Por isso que ela é conhecida como a grande deusa mãe, mas que tem várias faces, né? Mais conhecida como a deusa tríplice, a donzela, mãe e anciã, né? A deusa mãe, todas são deusas mães, porque todas deram origem a várias facções de seres, né? Várias facções de demônios. E cada uma com seu próprio aspecto. Então, como eu estava dizendo, isso não vai fazer diferença para a sua salvação, é mais por uma questão de conhecimento, né? A não ser que você pegue esse apócrifo e entenda ele como um ser, né, que deva ser aí, como eu posso dizer, que você entenda essa Pitty Sophia como um ser que precisa ser reverenciado, né, de alguma forma. Não estou dizendo que ninguém disse que precisa ser, né, mas algumas pessoas acabam tendo isso como referência. Eu estava caindo, né, ao pesquisar em outros lugares sobre essa questão da Pitty Sophia, eu já estava acreditando, né, que até que o Criador tinha um lado feminino, né, mas na verdade o Criador não tem isso, né? Os anjos tinham isso, eles não tinham sexo no mundo da dimensão espiritual, mas quando eles caem para a matéria, eles conseguem criar aí uma dualidade, eles conseguem criar aí, eles podem se apresentar tanto como homem, como mulher, ou como macho ou como fêmea, né? Mais certos aí, macho e fêmea. Eles conseguem criar esses dois tipos de arquétipos quando eles caem, porque eles precisavam desse arquétipo sexual para poder proliferar a sua
semente, né? Proliferar semente na Terra. Então eles criaram corpos e se apresentavam aí tanto como um lado feminino como um lado masculino, né? Seres andrógenos. E então é isso. Não é nada que vai interferir, como eu disse mais uma vez, repetindo, na sua salvação. É mais por uma questão de conhecimento e para que você não se deixe levar aí por um ensinamento que pode te levar a um mau entendimento da questão, né? Mais uma vez aqui, sem querer desmerecer, né? São mais de uma pessoas que estão, cada um falando uma coisa a respeito desse assunto. Então, eu gostaria de colocar aqui o meu entendimento sobre esse assunto. E nem por isso eu vou dizer que o meu conhecimento sobre o assunto é o correto. Mas para vocês que estão aqui inscritos no meu canal, eu achei importante falar sobre esse assunto, daquilo que eu entendo sobre esse assunto, daquilo que eu pesquisei sobre esse assunto. Então, é isso. Pit Sofia, no meu estudo, no meu entendimento, é Astarote, a esposa e irmã de Lúcifer, que está em todas as mitologias. E, inclusive, o nome Pitys, né, ou Pistes, ela não significa só fé, né? Também significa harmonia. E na mitologia que eu encontrei de Pan e Pitys, você pode procurar aí mitologia Pan e Pitys. Pan e Pitys era uma ninfa, a Pitys era uma ninfa, em que o deus grego Pan, que é um sátiro com pernas de bode, né, um humanoide, você sabe o que é um sátiro, né? Que é um humanoide que tem um corpo de homem da metade para cima, com chifres e as pernas de bode. Esses seres são descendentes de Caim e de Azazel. De Caim e de Azazel são os carneiros com chifres dourados, dito na magia. E esse Pan tem uma mitologia em que ele era detestado pelas ninfas, né? Ele corria atrás das ninfas, mas nenhuma delas queria saber dele, porque ele tinha uma aparência grotesca. As ninfas, por assim dizer, elas rejeitavam ele. Então o deus Eros, que era o deus Cupido, né? Chamado deus Cupido do amor, ele deu lá de presente pro Pan, né? Um artefato lá, uma flauta, com o qual ele tocava e as ninfas vinham hipnotizadas atrás deles. E uma dessas ninfas se chamava Pitys. E um dia ele foi descansar em cima de um alto monte, de uma pedra, em cima de uma pedra. E o que aconteceu foi que nessa mitologia, parece que essa ninfa Pitys, ela foi atrás dele. E eu não me lembro bem, eu vou ver aqui direitinho. Eu não me lembro bem o que aconteceu, que ela caiu do penhasco depois que ela foi atrás dele e o espírito dela ficou preso dentro de uma árvore, que é a mesma história que está no livro do Demiurgo, que é o Dabaó. E aí, o nome Pitys dessa lenda de Pan e Pitys significa pinheiro. Significa pinheiro. E talvez aí você me diga, você conhece uma outra lenda que tem algum pinheiro envolvido? Você conhece alguma lenda que tem aí um pinheiro envolvido? Que tem uma certa festa onde se adora um pinheiro que todo mundo coloca dentro das suas casas no final do ano? Então, também vem dessa mitologia, porque a Pitys significa o pinheiro de Pan, né? Pitys, aí se você pesquisar você vai ver, e essa mesma história também está no Demiurgo e Eldabaoth, né? Lá no finalzinho, né, eles tentam criar ali um plágio para dizer que Adão e Eva foram criados pelo Demiurgo e aprisionou a alma deles na terra.
Mas, na verdade, tudo isso foi uma interpolação dos gnósticos que queriam misturar as crenças pagãs deles com o cristianismo. Os gnósticos diziam que a Pit Sofia, né, que eles chamam de sabedoria, é a mesma sabedoria que Salomão falou no seu livro, né? E sendo que a sabedoria que Salomão falava nos seus livros era o espírito de Arro, né? E aí eles associaram o espírito de Arro como a contraparte feminina. E Arro não tem uma contraparte feminina. Quem tem uma contraparte feminina é Lúcifer. Lúcifer tem uma contraparte feminina que é conhecida na magia, no gnosticismo, na Nova Era, em todas as religiões pagãs como a sabedoria, né? E o interessante é que ela está associada com a sabedoria do conhecimento do bem e do mal, e o espírito dela aprisionado numa árvore, que talvez possa estar associado com a serpente do Éden, ao qual talvez, e aqui eu não estou afirmando, é uma conjectura minha, Adão e Eva, a Eva, mais propriamente dita, ao experimentar do fruto do conhecimento, pode ter libertado esse espírito que estava aprisionado na árvore. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não vou afirmar. Só que é muita coincidência para mim essa história tá na origem do mundo e isso ter acontecido e eles terem esse culto desse pinheiro. E o nome Pitch também está associado com o pinheiro e com essa lenda de Pan e Pitch. Então, amados, eu já levei aqui 43 minutos para o que era para ser um parêntese. Então, nós vamos ter aí a parte 2 para a gente falar de verdade a respeito dos Greys, tá bom? Já vai sair, porque era para me ter falado da origem dos Greys, mas como o assunto entrou na criação dos Greys, porque foram esses arcontes que criaram os Greys, que foram criados, e os arcontes foram criados pelo sexto Elohim caído, e os arcontes criaram os Greys. Então eu tinha que fazer esse adendo aqui para vocês, entendeu? Para poder eu colocar aqui, porque eu tenho visto muita confusão a esse respeito. E eu não quero aqui saber mais do que ninguém. E como eu já disse, não quero aqui saber mais do que ninguém, nem denegrir a imagem nem de A nem de B. Apenas colocar aqui mais uma questão sobre esse assunto, mais uma